Querido Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso, louvamos e glorificamos o Senhor, seu Divino Espírito Santo e o seu Filho Jesus, que forma a nossa Trindade Excelsa, onde emana o poder e a glória que é manifestado no seu trono e também nesta terra, nesse reino formado por Jesus, pelo Consolador e também mantido pelo profeta e pastor que o Senhor prometeu que estaria conosco. Queremos também exaltar nossa Mãe Maria Santíssima, que graças à sua fé, que preservou a sua santidade, a sua consagração, Deus pôde enviar a este mundo a esperança, e que através do teu ministério, ó Mãe Maria Santíssima, hoje aqui estamos, tendo a certeza que estamos diante do trono de Deus, para receber muito mais para o nosso preparo espiritual e a nossa santificação nesta terra. Louvamos a Senhora Santa e querida Avó Rosa, que muito lutou com Jesus, com a Senhora Mãe Maria Santíssima, para preservar esta igreja do mundanismo e para mantê-la ligada ao trono de Deus, para que ela fosse realmente dirigida e governada pelo poder que impera na glória de Deus. Louvemos o Senhor ao profeta Santo Irmão Aldo, que nos transmitiu esta fé, esta certeza, esta convicção de sabermos que realmente esta igreja dos céus, e soube nos guardar, nos preservar, fazendo com que a cada um de nós alcancemos cada vez mais o nosso preparo espiritual ou a nossa perfeição. Por isso, nós te louvamos, te adoramos como Santo de Deus, mas nesta hora, Santa Mãe Maria Santíssima, meu Senhor Jesus, minha querida Santa Avó Rosa, o nosso Espírito Consolador, o Senhor Profeta Santo Irmão Aldo, suplica a tua bênção, a tua graça divina que recaia sobre o teu povo nesta hora, para que cada um deles possam ter a inspiração dos céus, a sabedoria, o discernimento, a humildade para aceitar as correções, aceitar as orientações, para que possam fazer da tua vida um vaso precioso do Espírito Santo e que possam se tornar neste mundo uma ferramenta, uma estrela, uma luz a brilhar neste mundo pecador, mundo de ilusões que tem assolado a humanidade. Por isso eu peço ao Senhor Profeta de Deus, que durante esta reunião, ajude-nos a termos a comunhão com o Divino Espírito Santo. Ajude-nos a termos também a nossa unidade espiritual entre irmãos, para que haja esta união perfeita, também com os santos e anjos que aqui estão conosco e vieram dos céus. Por isso, com esta fé, Santo Irmão Aldo, eu entrego em tuas santas mãos, nas mãos da nossa querida Santa Avó Rosa, nas mãos de Maria Santíssima e do nosso Senhor Jesus, o governo desta reunião, para que ela seja para o nosso preparo espiritual e também seja para a grandeza do reino dos céus nesta terra. Amém. Cantamos o hino Adoração ao Espírito Santo e o seu Consolador, de número 180. Ao Espírito sabedoria e
Vó Rosa, mãe querida, tu és em nossa vida. Vó Rosa, rainha dos céus, estamos unidos a ti com todo o nosso amor, Espírito Consolador. Tu foste nesta terra uma serva fiel, que muito fizeste por nós, pois nos ajudaste com os teus conselhos tão sábios. Vó Rosa, tu nos amparaste. Quando viveste na terra, foste um exemplo de mãe, e juntamente com a Virgem Maria, Jesus muito te estimou, e na tua humildade Deus muito te santificou. Com a santa direção foi ungida, e a Jesus um povo santo preparaste. Vó Rosa, mãe querida, tu és em nossa vida o Espírito Consolador.
Meus amados, este é o maior desejo do nosso santo irmão Aldo e da Santa Vó Rosa, que todos estejam nessa grande festa. Mas para isto, ela exige do seu povo que faça um sacrifício. Ela exige do seu povo que sejam muito obedientes e consagrados às leis que Deus tem transmitido a ela através do santo irmão Aldo e por meio desta igreja. Irmãos, chegou o nosso momento de nós fazermos a nossa meditação numa mensagem que foi publicada em nosso boletim, que fala a respeito do reconhecimento do povo apostólico para o ministério da Santa Vó Rosa e também do Santo Irmão Aldo. Vou ler para todos terem conhecimento, depois então faremos a nossa meditação. Deus Pai sempre necessitou de alguém, por Ele escolhido, para falar aos homens e transmitir-lhes sua palavra, seus ensinos e sua divina lei, que corrige, instrui e prepara os bons e humildes de coração, a fim de que Ele, nosso Pai Celestial, possa cobri-los com a sua graça e habitar em cada coração, fazendo-os felizes e abençoados. No passado, a Escritura Sagrada do Velho Testamento trazem exemplos significativos de grandes e poderosos profetas que foram usados por Deus para falar aos homens. No entanto, como os homens continuaram em seus caminhos tortuosos, Deus o Pai, com a sua infinita misericórdia, achou por bem enviar seu próprio Filho para falar aos homens e ensiná-los o caminho do bem e da verdade, com a missão ainda de dar a sua própria vida em sacrifício para salvar e resgatar do domínio do pecado a criatura humana convertida e arrependida. Porém, os séculos se passaram e os homens continuaram afastados de Deus, fazendo-se necessário novas revelações para reavivar a fé nos corações, e que foi cumprido por Jesus nosso Senhor, por meio de sua serva, a bendita e Santa Vó Rosa. Ele, Jesus, se revelou a ela durante um período de 16 anos, utilizando de seus dons para formar a sua igreja, tendo como auxiliares o bispo Eurico Matos Coutinho e a missionária Odete Correia Coutinho. Através da Santa Vó Rosa, Jesus dirigiu esta igreja e, ao mesmo tempo, preparou nossa querida Vó Rosa para ser no futuro o Espírito Consolador de sua santa promessa. Com a vitória da Santa Vó Rosa como santa vencedora, e com sua coroação como Rainha dos Céus, ao lado de Maria Santíssima, foi investida como Santo Consolador, cumprindo assim a promessa de Jesus, que entregou ao governo da igreja nas mãos desta serva leal, o que também possibilitou que Deus o Pai passasse a falar à igreja apostólica por meio desta nova santa. No entanto, como santa dos céus, ela precisaria de uma pessoa na terra com os mesmos dons espirituais que possuía, a fim de que pudesse usar essa pessoa e continuar falando à igreja e dirigindo o seu povo. Observe, irmãos e irmãs, o quanto a sabedoria de Deus é profunda e infinita. Deus Pai, com o seu divino Espírito, e Jesus, nosso Senhor, já havia tomado as necessárias providências para que, quando a Santa Vó Rosa fosse arrebatada aos céus, alguém a substituísse no governo da igreja. O irmão Aldo nasceu com uns dons espirituais especiais, a fim de que, no futuro,
pudesse ser usado pelo Espírito de Deus para governar o povo apostólico. Ele sempre foi uma pessoa bem disposta a fazer o bem, amar ao próximo, e tinha um profundo respeito pela Santa Avó Rosa, a quem muito estimava. Assim, com o passar dos anos, no seu devido tempo, tudo se cumpriu conforme for determinado pelo Pai. No segundo dia, depois de que a Santa Avó Rosa foi arrebatada aos céus e investida na função de Espírito Consolador, ela se revelou ao irmão Aldo, transmitindo-lhes o governo da igreja e orientando em tudo quanto se fazia necessário para que ela pudesse continuar a dirigir a igreja através do ministério dele, que passou a atuar como profeta de Deus. No transcorrer de 44 anos de muito trabalho em favor desta igreja e do reino dos céus, o estimado irmão Aldo foi aprimorando os seus dons, sendo cada vez mais preparado pela Santa Avó Rosa, por Jesus, por Maria Santíssima, e nos dirigir em nome desses santos poderosos, a fim de preparar e santificar o povo apostólico, com mensagem, ensinamentos e conselhos, para que pudéssemos merecer todas as bênçãos dos céus, o amparo e a proteção deles, Santo de Deus, também para que possamos cumprir, como povo de Deus, a missão de anunciarmos ao mundo as boas novas de salvação e a vinda do Consolador prometido por Jesus, o nosso Senhor. O santo irmão Aldo cumpriu sua missão nesta terra e foi para os céus, coroado profeta e supremo pastor por excelência deste povo apostólico, deixando-nos preparado para continuarmos com a missão desta Santa Igreja Apostólica. Na glória celestial, ao lado da Santa Avó Rosa, de Maria Santíssima, de Jesus e dos santos profetas e apóstolos, ele continua a amparar e proteger cada fiel apostólico e mantém em nossos corações esse desejo de servirmos o reino dos céus. Por isso, estimados irmãos, devemos ser leais aos ensinamentos de Jesus dado a esta igreja por meio desses santos, pois formam uma doutrina perfeita e uma disciplina que honra e moraliza a criatura humana. No entanto, precisamos fazer a nossa parte como filhos de Deus e valorizarmos o sacrifício desses santos, trabalhando e participando com amor e dedicação dos trabalhos da igreja, seja no coral, no ministério de obreiros ou como membro, cooperando para que os nomes desses santos seja conhecido e se torne a esperança de muitos corações em ganhar a salvação com Deus e serem abençoados e felizes como nós. Prezados irmãos apostólicos, o nosso primar Santo Irmão Aldo deixou um recado importantíssimo para toda a igreja, dizendo: ele e a Santa Avó Rosa precisam muito da união de todos. União entre pastores, obreiros, músicos, coristas, regentes e membros da igreja, e do verdadeiro amor ao próximo. Eles também nos ensinaram a evitarmos as desavenças, o fanatismo e principalmente os comentários sobre a vida alheia. Por isso prejudica a nossa obra e a santificação do povo apostólico. Muito cuidado com os comentários nas redes sociais com assuntos que não edificam, mas que só levam muitos irmãos a ficarem tristes e alimentarem dúvidas em seu coração. Existem pessoas que criticam o trabalho da nossa igreja, que a nossa igreja realiza, inclusive a fé em nossos santos, e procuram semear mentiras e desânimos aos que se deixam levar por essas pessoas. Recomendamos que retire essas pessoas do seu contato pessoal. Cuidado com os grupos de irmãos entre diversas atividades de nossa igreja, seja no coral, de uma determinada congregação ou entre ministério, pois sempre tem os que querem se aparecer e promover discussão e criticam os trabalhos dos pastores, dos regentes, até do conselho de nossa igreja, gerando contendas e desavenças. Não foi isso que aprendemos com a Santa Avó Rosa e nem com o Santo Irmão Aldo, que nos deixou este recado. Recomendo a todos os irmãos e irmãs que sejam vigilantes
e cuidadosos no uso da internet e de redes sociais. E se assim lhes falo, é para o seu bem-estar, é para a sua felicidade. Tais falatórios e comentários com o objetivo de prejudicar o próximo são como pedras de tropeço na vida daqueles que se deixam levar por tais costumes. Lembre-se da lei de Deus: plante o que quiser, mas irá colher aquilo que plantou. Observem esta recomendação que está registrada em Romanos, nas Sagradas Escrituras. Recomendamos aos irmãos que tomem cuidado com aquele que causa divisão e põe obstáculo aos ensinos que vocês têm recebido. Afastam-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas aos seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulações, enganam o coração dos ingênuos. Irmãos apostólicos, sejam sábios e prudentes. Tomem cuidado com tudo que ouve, vê e lê, inclusive nas redes sociais, para não perder a essência da fé que Jesus, o nosso amado Mestre, nos legou através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo nesta Igreja Apostólica. Estimados irmãos e irmãs, vamos dar à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo a alegria de contemplarem a nossa fiel obediência e santificação, fazendo o nosso esforço para evitarmos tudo que prejudica a união do povo de Deus e o nosso sincero interesse em promovermos o amor e a paz. No dia 26 de outubro, a Igreja Apostólica relembrará o momento glorioso da coroação da Santa Vó Rosa como Espírito Consolador. E com grande júbilo e reconhecimento aos céus, pela vida e ministério desta santa e gloriosa Rainha, apresentamos nossos louvores e gratidão. Queridos irmãos e irmãs, aí está para todos terem conhecimento da mensagem que nós vamos agora meditar. Irmãos, que fala a respeito do reconhecimento que o povo apostólico deve ter referente a tudo a esta igreja. Porque não foi fácil para a Santa Vó Rosa, e também não foi fácil para Jesus e para o Santo Irmão Aldo, irmãos, restaurar nesta terra o reino dos céus. Custou-se um sacrifício imenso para Jesus, que Ele deu a sua vida por causa de nós. Custou à santa e querida Vó Rosa um sacrifício enorme, que também teve que passar pela morte por causa de nós. E custou ao irmão Aldo um sacrifício imenso por causa de nós. Agora, meus amados, expressar esse reconhecimento, irmãos, não é dizer em palavras que é um povo grato, que é uma pessoa, ou que é um apostólico agradecido à Santa Vó Rosa por tudo o que ela fez. Isso se prova com obras, isso se prova com atos, porque se queremos mudar o mundo, nós precisamos mostrar ao mundo através das nossas obras de fé, através das nossas obras de consagração, de santificação, porque esta é a recompensa que eles querem de todos nós. É isso que eles querem de nossa recompensa, que nós não sejamos como aqueles que apenas ouvem a palavra de Deus e com o passar do tempo vão se esfriando, deixando de lado os princípios da lei de Deus, e começa a abrir a porta do seu coração para o mundo do pecado. Eles não querem que isso aconteça na igreja que veio dos céus. Eles exigem de nós um sacrifício. Esse sacrifício, meus amados irmãos,
é fazer com que nós renunciamos às nossas vontades. Porque é elas que nos levam à perdição. É ela que nos leva, irmãos, a fazer aquilo que a carne quer. Por isso que não é bom. Por isso que Jesus disse: venha a mim todos vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. Mas vejam que Ele não disse apenas: só venha a mim, que eu vou lhe curar, que eu vou lhe libertar, que eu vou lhe dar paz, que eu vou fazer de você uma pessoa feliz, que vou dar-lhe oportunidade de fazer parte da eternidade. Mas Ele disse: mas aprenda de mim, que sou manso e humilde. Ele disse que o seu fardo é leve, suave. Quer dizer que o seu mandamento, o seu evangelho não escraviza, mas que faz de você realmente merecedor de tudo isto. É este evangelho que a Santa Vó Rosa pregou para nós. É esta nova boa de revelação que ela nos deu. Agora paramos e pensamos: o que o Senhor, a Senhora tem feito na sua vida que prove que realmente é uma pessoa, um povo grato? Analise o seu comportamento, analise as suas vestes na sua casa, no seu trabalho, na escola, na faculdade, aqui na igreja. Analise as suas obras que você faz no seu trabalho, com os seus amigos, com os seus vizinhos aqui na igreja. Qual o seu ministério? Qual é a execução? Que valor que ela tem? Irmãos, porque o que nos espera, irmãos, no reino dos céus é grandioso. E só entrará nos céus aquele que realmente estiver vivendo toda a lei que foi dado a esta igreja. Só vai herdar os céus quem fizer assim. Como a Santa Vó Rosa sempre disse: faça a sua parte primeiramente, para depois eu fazer a minha, para que Jesus faça a dele. Irmãos, nós não podemos ser ingratos, porque todos que aqui estão presentes, irmãos, nesta reunião, todos que estão nos ouvindo através da internet, são testemunha do que, pastor? Testemunha do poder que há nesta igreja. São testemunha de que vale mesmo a pena de colocar a sua vida dentro da lei de Deus. Que vale a pena colocar a sua vida na disciplina, porque teve frutos, já colheram frutos disto. Já colheram frutos, irmãos, desse trabalho, desse empenho, deste sacrifício que todos estão fazendo, que já fizeram, em não fazer a sua própria vontade, mas a vontade de Deus. Então, Ele nos fez testemunha disto. Ele nos fez, irmãos, realmente merecedor de conhecer a verdade. Então, todos aqui já saborearam em participar da glória de Deus, já receberam milagres na sua vida, e constantemente, irmãos, têm alcançado a bênção de Deus. Então observam, meus amados irmãos, que no passado foi assim, foi alguém ali especial para orientar a quem? O povo. A viver ao quê? Viver a vontade de Deus e não a nossa. E nesse tempo atual de tecnologia, de avanço, de evoluções, nós não podemos acompanhar o mundo nas suas evoluções. Aquilo que cabe a nós ser usado para o nosso benefício, que soma conosco em agregar valor, irmãos, isso é bom para nós, mas devemos policiar para que nós não perdemos a sabedoria do discernimento.
para saber até onde posso ir, aqui eu posso consumir, o que eu posso trazer para dentro da minha casa, dentro do meu lar. Porque Ele nos deu essa sabedoria para que assim sejamos. Sabem por quê, irmãos? Porque Jesus, Ele quer deste povo, fazer deste povo, e como tem feito, um povo muito grande. Por isso que deu a nós um Consolador, o Espírito da verdade que Ele prometeu aos seus apóstolos, onde disse que Ele teria, irmãos, o poder semelhante ao de Jesus. Quando Ele disse: tudo que foi dado a mim, que meu Pai me deu, que é do Pai, é dele, será dado a esse Espírito da verdade. Porque Ele teria o poder do convencimento. Ele teria o poder do juízo de Deus e da justiça divina. Porque seria preciso no futuro que houvesse alguém especial assim. Porque como o homem se manteve na escuridão, então era preciso que alguma estrela viesse iluminá-los e dar o poder então de convencer. Convencer essas pessoas para deixar deste mundo e viver este, assim como ela fez com todos nós. Então veja a salvação que todos os meus irmãos estão tendo, os livramentos que vocês tiveram, que nós tivemos e temos constantemente. Não é merecedor a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo da nossa gratidão? Mas uma gratidão verdadeira, não fria. Se vestir de qualquer forma, cuidar da vida alheia, não se preocupar com as coisas que o mundo tem criado, que tem tentando invadir a sua pessoa e você dando a brecha para que isso aconteça. Então observam, meus amados irmãos, que a Santa Avó Rosa tudo fez para que esta igreja permanecesse nessa santidade, permanecesse nessa consagração, nesse aperfeiçoamento. Então agora precisa de nós, precisa com que eu faço a minha parte. Mas é preciso haver no povo apostólico querer. Porque a Santa Avó Rosa mostrou a nós que nesta igreja, ninguém faça coisa forçada. Você não é forçado a seguir a doutrina desta igreja, a disciplina desta igreja. Você não é forçado a executar o ministério, seja de pastor, obreiro, diaconisa, músicos, regente, auxiliares. Não é obrigado. Veja como diz a mensagem, no finalzinho da mensagem. A lei de Deus permite que você plante o que você bem quiser da sua vida, na sua vida. Mas também, Ele permite também que você colherá aquilo que tem plantado. Então plante no teu espírito, na sua vida, as qualidades que há no Espírito Santo. Então coloque na sua vida os preceitos de Deus. Porque o fruto disto é a felicidade na terra e a sua eternidade nos céus. Se querem realmente isto, então lute. Não dê ouvido a comentário a pessoas que não têm esta mesma fé ou que não quer que você participe desta fé. Sabem policiar, meus amados irmãos, as suas amizades, porque ela possa te induzir também ao erro. Tudo isso que eu estou dizendo aos meus irmãos está na lei de Deus. É o que a Santa Avó Rosa fez durante todo o tempo, quando esteve conosco no seu corpo físico, depois passando para o irmão Aldo, tudo que era necessário ser revelado à igreja, para que não houvesse dúvida a respeito da salvação, a respeito do reino dos céus. Então hoje, meus amados irmãos,
Nós estamos vivendo um tempo chamado pela nossa querida, saudosa missionária Odete, o tempo da fé. Ela disse em uma pregação que a igreja iria chegar a viver pela fé. Hoje nós estamos vivendo esse tempo. Então se preparam para poder falar com Deus. Se prepara espiritualmente para ter esta comunhão com a Santa Vó Rosa. No momento que nós vamos agora fazer a nossa oração, procure perdoar aqueles que te ofenderam, porque na oração do Pai Nosso, Jesus nos mostrou: se eu não perdoar, não serei ouvido e não serei perdoado. Ainda há uma esperança e uma oportunidade para o Senhor. A senhora que está sendo vacilante, que não está vigiando, que ainda está com costumes errados do mundo, ainda há uma oportunidade da sua regeneração, que é hoje, é o agora. O futuro pertence a Deus, por isso que nós não podemos dizer: amanhã eu faço tal coisa, amanhã eu vou colocar a minha vida em ordem. Irmãos, arrependa hoje, agora, para receber o seu perdão e a oportunidade de fazer parte do reino dos céus. Não deixem para amanhã, para que você não tenha tempo de se arrepender. Porque a salvação da alma é só dada em corpo e não depois da morte. Esta é a lei de Deus. Faça de você um templo santo. Faça da sua família, meus amados, um lar consagrado ao reino dos céus. Então serão muito felizes e bem-aventurados. Amém. Meus amados, nós vamos agora então passar para o nosso momento de oração. Eu convido a igreja para ficar em pé, por gentileza. Nós vamos cantar o hino Hora Santa de Oração, 83. Ó Pai celeste, rogamos-te agora, estende tua santa mão e abençoa teu povo nesta hora santa de oração. Os santos e anjos envia, inspira as nossas orações. Une teu povo num só coração nesta hora de oração. Meus amados, esse é um maravilhoso momento que nós vamos ter. É o momento de medirmos a nossa fé. É o momento
de termos paciência para receber. Pergunte a si mesmo: sua fé consegue levá-los diante de Deus para ser apresentado as suas preocupações? A sua fé é verdadeira, que te leva realmente a ter o mérito de ser ouvidos? Não olhe para um, para o outro e tente julgar, olhe para dentro de si. Por isso eu disse aos meus irmãos, é o momento de vivermos a nossa fé, aquela que nos curou, que nos libertou da escravidão do mal, que a Santa Avó Rosa e o nosso irmão Aldo nos ensinaram. Vejam só, Marcos, o livro de São Marcos, no capítulo 11, versículo 24, diz assim: portanto eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, assim sucederá. Tenha esta fé e faça suas orações. Oremos. Amém. Nós vamos cantar o hino Louvor aos Céus, de número 120. A ti, ó Pai celeste, a Cristo Jesus Salvador, ao Divino Espírito, honra, glória e louvor. A Virgem Maria Santíssima, ao Santo Consolador, a Meus amados, em nome da Santa Avó Rosa, em nome do Santo Irmão Aldo, eu agradeço a presença de todos, o trabalho dos obreiros, do corista, dos músicos e regente. Foi muito bom estar com os meus irmãos. E irmãos, continue assim, firme e forte, com esta reverência, que eu tenho a certeza que agradou muito a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo e todos os santos. Levante suas mãos aos céus, curve a sua cabeça, feche seus olhos, vamos agradecer o nosso Deus. Oremos. Querido Pai, nosso Deus, toda a gratidão seja dada ao Senhor, ao seu Divino Espírito, ao nosso Senhor Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, a Santa e querida Avó Rosa e ao nosso profeta Santo Irmão Aldo, por nos abençoar nesta noite com uma oportunidade assim, de nos reunirmos no Teu santuário e sentir a Sua presença, a Tua unção sendo dada a todos nós, para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa felicidade e também para a nossa vitória na terra. Mas chegamos ao termo de uma reunião, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, onde nós meditamos a respeito de como ser grato à Senhora, saber colocar em prática para que realmente se converte em gratidão por tudo que a Senhora passou, e o nosso irmão Aldo, a nossa Mãe Maria Santíssima e também o nosso Senhor Jesus, para que hoje nós pudéssemos sermos participantes da glória de Deus. Por isso, nesse instante, então eu peço que ajude o Teu povo
a ter muita sabedoria, entendimento, que possa usar o seu discernimento, que saiba policiar os seus comportamentos, onde frequenta, onde vai, o que consome, para que não perca, Santa Vó Rosa, esta ligação com a senhora, com o seu irmão Aldo, com os santos e anjos que a senhora tem enviado para estar com o teu povo. Por isso, eu peço ao Senhor irmão Aldo que os ajude. Ajude, meu Senhor Jesus, o seu povo a ter esse entendimento, para suportar, para compreender que é necessário se submeter a essas leis, para que o Senhor possa fazer muito mais por todos nós. Então, irmão Aldo, abençoa, dando a sua graça, a tua bênção, a tua unção, Santa Vó Rosa, para que ele também possa ter então um bom retorno para os seus lares. Envie os seus anjos para guardar de todo o mal, de toda cilada do inimigo, para que tenham paz no seu lar e uma ótima noite desta quinta-feira. Que possa ter uma manhã repleto de paz e esperança, de cantar mais vitória. Eu também peço, Santa Vó Rosa, pelos nossos internautas que nos acompanharam nesta noite, que os seus anjos ali estejam com eles, guardando-os, lhes protegendo. Tenham fé, meus amados, porque eles nos ouçam, sabe das nossas preocupações e necessidades. Por isso, crê, confiam, tenha paciência para receber também aquilo que estão almejando. Peço, Santa Vó Rosa, para os pedidos que foram colocados nesta caixa de oração. Não sei o que esses irmãos precisam, necessitam, mas tenho a fé e acredito imensamente no seu poder, do seu irmão Aldo, de conhecer o nosso coração, conhecer a nossa mente. Então, os ajude de acordo com a sua fé e o mérito de cada um. Mas também, Santa Vó, tenha misericórdia daqueles que estão adormecidos, distante, mas pedindo à Senhora a sua misericórdia, para que os ajude a superar essas adversidades, essas dificuldades, para que possam um dia estar vivendo em paz na sua vida, na sua família. Prezados, amados irmãos e internautas, com muita fé no teu coração, receba a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a bênção de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, e também a graça divina e unção do nosso querido profeta Santo Irmão Aldo, e tenham um bom retorno para os seus lares, sejam todos muito felizes. Assim agradecemos ao profeta de Deus, todo o reino dos céus, e ao Senhor, por tudo que fizeram, por tudo que fez hoje e que farás futuramente em nossa vida. Toda a gratidão ao reino dos céus. Amém.